Não há nada semelhante no mundo. Mesmo os estados religiosos, as teocracias, não se definem pelo domínio de uma etnia sobre as demais. Como expressão formal de nacionalidades, os estados modernos não possuem recorte por raça ou etnia, ao contrário do Estado de Israel. O Estado de Israel é o único Estado legal e declaradamente de supremacia étnica no planeta. Vocês acham possível, portanto, um Estado racista ser democrático? Esse racismo institucional é consolidado por 5 outras leis relevantes, além da lei do Estado-nação, que declara Israel como Estado judeu. A primeira dessas leis, a Lei de Cidadania e Entrada em Israel. Aprovada em 2003, essa norma impede que cônjuges de cidadãos israelenses e seus filhos obtenham automaticamente vistos de residência e cidadania, se forem procedentes dos territórios palestinos ou de países considerados hostis, como Irã, Líbano, Síria e Iraque. Uma cidadã árabe e israelense, por exemplo, se ela tiver filhos com alguém da Cisjordânia ou da faixa de Gaza, não poderá transferir sua cidadania para os seus descendentes. Seus filhos não serão automaticamente árabes israelenses, com direitos plenos à cidadania israelense. Aliás, o seu companheiro, o seu esposo, se ele vier de um território ocupado, não poderá viver com ela em Israel, ainda que ela seja uma cidadã árabe e israelense. Ela terá que ir viver nos territórios ocupados ou ambos terão que imigrar para uma outra nação. Essas mesmas proibições, obviamente, não se aplicam aos judeus. Segunda das leis de consolidação do racismo institucional, a lei do retorno. Sobre essa eu falei há pouco, vou detalhar. Aprovada em 1950, essa lei estabelece que qualquer judeu no mundo pode imigrar para Israel e obter cidadania. Essa norma não vale para os refugiados árabes que viviam nos atuais territórios israelenses até 1948, ou para os seus descendentes. Um palestino que tenha perdido sua casa, que tenha perdido suas terras, por conta, por exemplo, da Primeira Guerra Árabe-Israelense em 1948, ele saiu daquela região, saiu, por exemplo, de onde é Tel Aviv hoje, saiu de Tel Aviv, foi para o exterior, constituiu família num país como o Chile, e se os seus descendentes quiserem retornar para a terra dos ancestrais, não poderão, não receberão cidadania israelense, ao contrário do que acontece com os judeus. Os judeus, se eles forem para Israel, eles automaticamente recebem cidadania israelense. Terceira lei do racismo institucional, a Lei de Terras. Aprovada em 1960, essa lei levou a que mais de 90% das terras de Israel fossem controladas pelo Estado, que concede sua administração para entidades sionistas, como o Fundo Nacional Judaico, cujos estatutos somente permitem alugar essas terras para judeus. Isso está nos estatutos do Fundo Nacional Judaico. Como consequência desta lei, os árabes israelenses ocupam apenas 3,5% do território de Israel, apesar de representarem mais de 15% da população. O Estado de Israel não tem ali uma lei dizendo que apenas judeus podem alugar as terras do Estado. Não, é um truque. O Estado cede essas terras para entidades sionistas, como o Fundo Nacional Judaico. E essas entidades de caráter privado têm nos seus estatutos que elas só podem alugar essas terras para judeus. E isso vai provocando uma enorme concentração de terra nas mãos de judeus
e um desrespeito ao direito de propriedade para quem não é judeu. Quarta lei do racismo institucional, a lei da Nakba. Aprovada em 2011, essa lei determina a retirada de financiamento público e outros tipos de punições financeiras para toda e qualquer instituição que promova atividades de lembrança da Nakba, como luto e tragédia do povo palestino. Nakba é uma palavra árabe para catástrofe. É como os palestinos se referem a 1948, o surgimento do Estado de Israel. Como o surgimento do Estado de Israel significou a expulsão de cerca de 700 mil palestinos de suas terras, os palestinos e os árabes em geral se referem a esse episódio histórico como Nakba. Pois bem, qualquer instituição, qualquer entidade em Israel que celebrar o Nakba em oposição à narrativa sionista sobre o surgimento, sobre a formação do Estado de Israel, perde financiamento público, tem cortes de crédito, sofre punições financeiras dos mais diferentes tipos. Este é um dos principais mecanismos de combate contra a memória dos árabes que vivem em Israel. A lei da Nakba, ela reforça a limpeza étnica com uma limpeza da memória, de tal maneira que, aos poucos, a única narrativa que existe em Israel, nas escolas, nas instituições públicas, nas editoras, seja a narrativa do sionismo. Quinta lei do racismo institucional, as leis de emergência. São mecanismos herdados da época do mandato britânico sobre a Palestina, antes de 1948. Um conjunto de 170 artigos destinados a reprimir a resistência árabe palestina, seja nos territórios ocupados, seja dentro de Israel. Essas leis estabelecem, por exemplo, a proibição dos árabes se mudarem e ocuparem territórios fora das áreas especificadas por eventual ordem militar, ou seja, o governo israelense pode fixar uma ordem militar dizendo que as populações árabes de tal ou qual cidade dentro de Israel não podem mudar de cidade, precisando de autorização para fazê-lo, um tipo de determinação que jamais pode ser aplicada a judeus. Outra das leis de emergência, a possibilidade de detenção pelo Estado de qualquer palestino sem julgamento, por longos períodos e com interrogatórios sem a presença de advogados. Outra das leis de emergência, a admissibilidade da expulsão de árabes israelenses de Israel, caso o governo emita uma ordem militar que considere a presença de um determinado cidadão árabe israelense maléfica para a segurança do país. Outra das leis de emergência, o fechamento de qualquer área do país por razões de segurança, como prelúdio para expropriação dessas áreas e entrega dessas áreas para a colonização judaica.